Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A lei tinha sido dada para provar que o homem é incapaz de guardar a lei, de viver segundo a lei, porque a lei exigia a morte do pecador. Ai de nós, se nós tivéssemos que viver segundo a lei. Primeiro escorregada, morria. Então aqui ele deixa muito claro para não que ninguém tenha o direito de julgar o cristão pela comida, pela bebida, por guardar dias e festas ou não guardar dias e festas, por guardar o sábado ou não guardar o sábado, por legalismo, porque tudo isso que havia na lei eram sombras de coisas futuras, e o cerne de tudo isso, o corpo é de Cristo, quer dizer, o cerne dessas coisas é Cristo. Todas elas apontavam para Cristo. Quando você está esperando uma pessoa muito querida chegar na sua casa, e você vê na porta que a sombra dela está chegando, a sombra aparece primeiro na parede, o que você faz? Você corre lá e abraça a sombra? Não. Você corre para ver a pessoa cuja sombra já demonstrou que ela está chegando. Então, quando nós nos ocupamos com o Antigo Testamento, é no sentido de nos alegrarmos com as sombras daquilo que seria mostrado no Novo Testamento. Não nos ocuparmos com aquelas coisas, mas olharmos o que elas representam no Antigo Testamento. Aliás, no Novo Testamento, né? O corpo é de Cristo, o cerne de tudo isso é Cristo. E aí ele vem no versículo 18, uma coisa que é muito própria, muito propícia para os nossos dias, quando ele fala: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, a outra versão vai dizer assim, acho que até mais simples de entender na outra versão. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Hoje nós vivemos numa época quando o espiritualismo está em voga, e mesmo dentro do cristianismo, dentro da cristandade, o que mais se escuta é visões. Eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu vi isso, eu vi aquilo. Não, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. É preciso muito cuidado para não entrar nessas de seguir esses visionários, né, esses falsos profetas, que o Senhor avisou que teria aos montes no final. E querendo demonstrar uma falsa humildade, né? Nós encontramos muito disso dentro de religiões como o Espiritismo, né, que faz tudo aquilo, toda aquela cena de humildade, de caridade e tudo mais. Mas quando você analisa bem o Espiritismo, ele não faz caridade. Ele é extremamente egoísta, né? Porque se você ajuda o seu próximo para amenizar o sofrimento dele, você faz isso para reduzir a sua carga, o seu karma, reduzir a sua conta de pecados. É esse o objetivo. Então não tem nada de caridoso, né? Você está fazendo aquilo para ajudar a si mesmo. Agora, usando essa premissa de que uma pessoa está nessa vida, nessa encarnação, como diria o espírita, pagando ou sofrendo pelo mal que ela praticou na outra encarnação, se você ajuda essa pessoa, você vai atrapalhar a evolução dela. Porque você vai aliviar o sofrimento dela, e o sofrimento dela precisa ter para ela evoluir para outro plano e reencarnar melhor, não sei o quê. Então é uma bobagem tão grande que tem o seu foco no ego do homem, não na caridade ao próximo, não. O cara vai ajudar o outro porque ajudando o outro eu ganho milhas na minha conta espiritual, né? Então eu não estou realmente preocupado
em ajudar o próximo. E se eu amenizo a dor dele, eu atrapalho o sofrimento dele, que é um dos meios, segundo o Espiritismo, de purificar a alma da pessoa. Então eu estou atrapalhando, eu não estou ajudando em nada. Então essas ideias espiritualistas, espíritas e espiritualistas invadiram a cristandade. E isso nada mais é do que carnalidade, como fala no versículo 18, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Agora, tudo isso estava entrando na cristandade, entrando no meio dos cristãos e atrapalhando tremendamente. E ele fala no versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ou seja, esse é o fundamento para nós, o corpo de Cristo ligado até a cabeça. Todas as juntas e ligaduras, ligamentos do corpo, recebem comandos vindos diretamente da cabeça. Então, é na cabeça que nós buscamos direção. Cada membro do meu dedo, a minha mão quando se mexe, ela buscou uma direção no cérebro para ela se mexer. Como ela devia se mexer, vem tudo de lá. Então, a mesma coisa, o cristão, ele busca na cabeça que é Cristo o seu modo de agir, o seu modo de ser, o seu modo de crer, o seu modo de falar, tudo. Porque nele nós temos todas as coisas, que foi o começo desse capítulo 2 de Colossenses, Paulo falando justamente isso, que somos completos em Cristo. Uma pessoa que não está satisfeita com Cristo, uma pessoa que não crê efetivamente na obra de Cristo como perfeita e absoluta para perdoar todos os pecados, essa pessoa vai procurar um outro evangelho. Ela vai procurar o evangelho das obras. Ela vai procurar fazer alguma coisa. Quando não é. O evangelho é crer. Hoje alguém até me perguntou, falando na carta de Tiago, significava quando ele fala que, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Então essa pessoa perguntou, como que aqui fala, como que aqui ele indaga, né? Ele coloca em dúvida se essa fé sem obras pode salvar. Quando a gente fala que a salvação é unicamente pela fé. Mas a chave desse versículo está no verbo dizer. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé. Ou seja, subentende-se aqui que essa pessoa pode não ter fé. Ela apenas diz que tem fé. Esse é o professo. Então, realmente, uma fé de alguém que apenas diz ter fé e não a tem, não pode salvá-lo, de maneira alguma. Então, voltando lá em Colossenses agora, no capítulo 2, nós chegamos lá no versículo 19, que fala do perigo, né? De ter todas essas coisas que, inclusive, são introduzidas pela filosofia, pelo espiritualismo, pelo cerimonial judaico, sem ter a direção da cabeça. Porque se você analisa filosofia, cerimônias, legalismo, espiritualismo, você examina tudo isso, as pessoas praticam isso e buscam essas coisas da sua própria mente carnal. Elas não vão conferir se isso é realmente a direção da cabeça do corpo que é Cristo. E deveriam conferir, não é? Porque, afinal de contas, nós somos membros de um corpo que tem todos os seus membros e todas as suas juntas e ligaduras, mantendo ele ligado à cabeça. Mais à frente, até o versículo 20,
de Colossenses 2, ele vai dizer: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então não faz sentido algum essas religiões do tipo: você não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode ter tal coisa, não pode agir dessa maneira ou daquela maneira, porque isso não é direção vindo da cabeça. Isso é direção vindo da carne, de mandamentos de homens, de ordenanças humanas. E quando estamos ligados à cabeça, que é Cristo, nós sabemos o que devemos ou não fazer, mas porque o Espírito Santo que habita em nós nos dá a direção, através da sua palavra, da palavra de Deus. Esse versículo 20 de Colossenses 2, ele faz muito sentido quando nós lemos em associação ao primeiro versículo do capítulo 3, que aqui diz: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies? Não faz sentido você chegar para o morto e falar assim: não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie aquilo outro. Não faz sentido, ele está morto. Ele está morto. A minha mãe teve uma cozinheira quando eu era garoto, e o marido dela usava peruca. Aí o marido dela morreu. Morreu naquele tempo, o velório era na sala da casa do morto, né? Aí meu pai foi no velório, sentou do lado da viúva, e aí estava no meio do velório, a peruca do homem escorregou para trás, assim, tchum, né? Porque acho que a sudorese, o corpo soltando um óleo lá, tchum, soltou a peruca que era colada. Aí a viúva pediu para todo mundo sair da sala, todo mundo saiu, daí voltaram todos, meu pai voltou também, a peruca estava no lugar. Daqui a pouco, de novo, pede para todo mundo sair, aí volta todo mundo, a peruca no lugar de novo. Só que daí não caiu mais a peruca. Aí meu pai estava do lado da viúva e falou assim: Dona Tereza, o que a senhora fez para a peruca não cair? Nós preguemos uma taxinha, né? Porque tá morto mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Então, com morto, essas coisas não fazem diferença mais. Não toques, não proves, não manuseies. E nós temos que ler esse versículo 20, se, pois, estáis mortos com Cristo, em associação com o primeiro versículo do capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós estamos vivendo agora uma dupla identidade, vamos dizer assim. Estamos mortos com Cristo, mas vivos com Deus, porque também ressuscitamos com Cristo. Só não enxergamos essas coisas todas porque elas vão se manifestar quando Cristo vier nos buscar, na ressurreição. Então não enxergamos ainda elas manifestas ou manifestadas. Mas é um fato para o cristão que ele já está morto para as coisas desse mundo. Então não adianta querer colocar leis e regras na vida dele, que não vai fazer diferença nenhuma. Só se pregar a taxinha, essas regras vão parar no lugar. Porque não vai adiantar. Vai tentar colocar no lugar, ela vai escorregar de novo. Você tenta colocar regras para o homem, ela escorrega a peruca dele. Então, quando termina aqui esse capítulo, né, ele vai falar no versículo 21, 22, as quais coisas perecem. Ele está se referindo aqui ao comportamento
monástico, né? Comportamento daqueles que se separavam de tudo e de todos. Isso teve também no começo do cristianismo, e depois muito mais, quando começaram a construir aqueles monastérios em montanhas, topo de montanha, totalmente isolado da sociedade, para viver lá os monges, ou então as monjas, viver em oração, porque eles achavam que separando a carne do mundo, ficava mais santo, quando na verdade você tentar isolar-se é completamente o contrário do que nós encontramos no Novo Testamento. Os discípulos não se isolaram, o Senhor não se isolou. Ele eventualmente subia ao monte para orar, mas daí ele descia do monte. E os discípulos não moravam em cavernas na montanha do Himalaia, os discípulos moravam na cidade. Cafarnaum, que era onde o Senhor mais atuava ali naquela região, Cafarnaum era uma rota de comércio importante do Oriente para o Ocidente, passava por Cafarnaum, chegava até o Egito. Então ali era um movimento muito grande de pessoas de vários países, várias línguas, e era ali que os discípulos estavam. Eles não se isolavam. Existe uma ideia errada que foi implantada no cristianismo protestante, na Inglaterra, de que o cristão deveria se isolar, morar em fazendas, plantar sua própria comida e não ter contato com a sociedade. Até hoje existe isso nos Estados Unidos. Existe lá uma seita que eles praticamente pararam no século XIX, eu acho. Eles andam de carroça, eles não têm eletricidade em casa, eles moram em fazendas, plantam com arado puxado a animal, eles não se modernizam. Aqui, que não se modernizam, porque eu fui visitar, eu estava uma vez lá em Filadélfia, e eu fui num mercado, tipo esses mercados que tem no Brasil mesmo, com aquelas bancas de fruta, verdura, produtos de todo tipo, e tinha uma banca desse pessoal dessa seita, dos Amish. O nome da seita é Amish. Eles são extremamente fechados. As mulheres usam um vestidão até os pés, uma touquinha na cabeça para cobrir a cabeça. Os homens usam a roupa preta, geralmente. Parecem pessoas que são saídas de filme de cowboy, que é de antigamente. Mas aí eu vi a banca deles, estava lá as coisas que eles vendiam, que produziam na fazenda deles. Aí eu olhei a mocinha que estava atendendo, ela estava no pé dela, tinha um tênis Nike, que era a última moda de Nike. Naquele ano tinha sido lançado aquele tênis Nike que tinha uns fios assim fosforescentes, né, de cores fosforescentes. A mocinha estava bem em estilo de antigo, mas no pé tinha que ter um Nike super moderno, tecnologia de ponta. Então, geralmente, essas coisas, quando a pessoa leva a coisa muito assim a ferro e fogo, para dizer, não, eu sou humilde, eu sou separado, eu não toco nessas coisas, tal, pode ver que tem coisa escondida ali. Ali ele fala no versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, só para inglês ver. Em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, para a pessoa se gloriar. Eu venho de um background, né, no meu tempo antes de me converter, eu frequentei macrobiótica. Macrobiótica é um regime alimentar que tem toda uma doutrina por trás disso, né? Porque ela prega que se você comer direito, você vai alcançar o equilíbrio yin yang. E aí você vai durar anos, né? Macrobiótica significa visão da grande vida, uma coisa assim. Então eu comia na Associação Macrobiótica de Santos todos os dias. Eu fazia faculdade, então na hora do almoço eu ia comer lá na Associação Macrobiótica. Era tipo um restaurante popular, né? Era bem popular porque os próprios associados é que mantinham aquele lugar. Uma mesa, punha a mesa comprida assim, com todo mundo sentado junto e tal. Mas o que tinha ali de vanglória era impressionante. Na época eu não enxergava isso, porque eu estava tonto, né? Eu era bobo, eu estava metido naquilo.
Mas tinha um lá então que o cara era campeão. Era campeão, ele era tido como um mestre, como o mais sábio dos sábios. Então ele chegava lá, todo dia ele chegava, fumava um cigarro até do outro. Chegava, porque o cigarro não tem problema na macrobiota, você pode fumar o cigarro, porque ele é bem yang, ele não é yin, ele é yang. Mas então ele chegava lá no lugar e falava assim: ontem eu fiz uma experiência para ver como o meu corpo ia reagir a um veneno. Então tomei um copo de uísque. No outro dia ele vinha: ontem eu fiz uma experiência. Eu comi chocolate. Aí todo mundo, os tontos aqui, né? Eu e mais outros tontos, assim: oh, nossa, como ele é corajoso, como ele está arriscando sua própria saúde para fazer as experiências. Ele pregava para todo mundo que não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia comer aquilo, mas ele vivia fazendo experiência. O cara era um experimentador nato, né? Teve até um episódio engraçado: duas velhinhas começaram a frequentar o restaurante e chegaram para ele, chamava-se Osvaldo, já morreu há muito tempo. O seu Osvaldo, o que a gente não pode... Não, vocês vão ter que comer arroz integral, vocês vão ter que comer feijão azuki, é um feijãozinho vermelhinho, pequenininho, tofu, que é o queijo de soja, vocês vão comer isso, comer aquilo. Deu uma lista para elas, né? Aí passou um tempo, elas estavam indo lá para ver se emagreciam. Passou um tempo, vieram reclamar com ele: seu Oswaldo, estamos comendo tudo que o senhor falou e só estamos engordando. Piorou, ele está engordando mais do que estava antes. Vocês pararam de comer arroz branco, pão branco? Ah, era para parar? Elas acrescentaram tudo que era alimento integral, mas não deixaram de consumir os alimentos não integrais. Então, os doces, o sorvete também, continuou tudo do jeito que era, o chocolate e tal, né? Mas acrescentaram os alimentos saudáveis. Aí engorda mesmo, né? Não vai funcionar. Mas o que acontecia é que ali as pessoas acabavam se vangloriando do que estavam comendo. Eu me lembro até que eu levei o irmão, na época eu não estava convertido ainda, eu estava ouvindo o Evangelho. Então eu levei esse colega da faculdade para almoçar lá um dia, para ver se eu convencia ele, que ali, a verdade era aquela ali, né? Não a Bíblia que ele estava querendo me empurrar. Eu me lembro que ele sentou, tem um homem na frente dele. Quando ele sentou, ele começou a comer. O homem na frente começou: 1, 2, 3. O que está fazendo? Não, você tem que mastigar, acho que é 60 vezes cada bocada, alguma coisa assim, né? Aí o cara dando as instruções para ele. Aí uma hora ele virou para mim e falou assim: quer saber de uma coisa? O que ele falou? Ele falou de crer em Jesus Cristo e tal, né? Pregou o Evangelho para o homem. O homem falou assim: não, mas eu sou mais assim, científico e tal, não creio em todas essas coisas. Ele falou: não, você crê sim. Você é extremamente religioso, ele falou para o homem. E eu vou dizer para você quem é o seu Deus. O seu Deus é essa tigela de arroz aí, que você não vive sem esse Deus. E toda a sua vida está centrada nesse Deus. Mas deu uma lavada no cara que até eu fiquei mal, né? Até me senti mal. Então tudo isso que está aqui, na realidade, eram as coisas que eu vivenciei, que tem a ver com cerimonialismo, tem a ver com guardar festas, guardar comida, determinadas comidas que pode, que não pode, e principalmente essa parte final aqui, né? Visões, e não toques, não proves, não manuseis. Essas são as regras, né? A religião de regra. Todo dia alguém manda: Mário, eu posso usar brinco? Eu posso usar calça comprida? A mulher perguntando, né? Posso usar calça comprida? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Então a pessoa vem de uma religião que é essa aqui: não toques, não proves, não manuseis. Que não serve para nada, como está falando aqui, senão para
a satisfação da carne. Para as irmãs compararem com o comprimento do cabelo. Já viu isso, né? Uma olha para a outra, vê assim até onde vai o cabelo, e aquela é mais espiritual do que aquela, porque aquela o cabelo não está arrastando no chão ainda. Isso aí é a religião do homem. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.